Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos começando hoje, irmãos, um estudo para nós conhecermos mais da palavra de Deus. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 24, versículo de número 7. Jeremias 24, 7. Vamos lá. Velho Testamento, né? Depois de Isaías é Jeremias, o profeta chorão, né? Tanto que depois ele teve um livro que ele escreveu na Bíblia, falando sobre a lamentação de Jeremias, né? Não que ele ficava reclamando da sua sorte ou coisa parecida, não, mas ele, pela incredulidade do povo, ele pregava e o povo não se convertia, o povo não queria Deus. Então vamos lá, Jeremias capítulo 24, versículo de número 7, está na tela ali para você acompanhar. Agora, todo ouvido a palavra de Deus, não conversa, não anda, deixa Deus falar tudo no seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, né? Capítulo 24, versículo 7 diz assim: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então vamos entender. A Bíblia fala, irmãos, que é Deus que nos dá coração, né, para conhecer Ele, em nome de Jesus, né? Então nós precisamos conhecer o Senhor, né? Tudo que de Deus se pode conhecer, irmãos, Ele deixou para nós na sua Bíblia Sagrada. Há pessoas que digam: mas pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Mas é claro que foi, irmãos. Ela não foi escrita por extraterrestre, por exemplo, né? Mas não era qualquer homem. Deus simplesmente não falou: vou pegar aquele ali que está caído na sarjeta. Não, Deus pegou homens santos, homens separados, né? A Bíblia fala que alguns casos Deus ditou. O caso de Moisés, por exemplo, a tábua dos 10 mandamentos, né? Deus ditou para Moisés e deu mandamento para ele. A Bíblia foi escrita, irmãos, em 16 séculos diferentes, com mais de 40 autores. Então você vê que o primeiro autor da Bíblia, Moisés, né, quando o último autor da Bíblia foi escrever a Bíblia Sagrada, já fazia 16 séculos que ele tinha morrido. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma conexão. Às vezes, por exemplo, você lê um versículo em Gênesis, daqui a pouco você confirma ele com uma referência lá em Isaías, depois você vai lá para Abacuque, depois você vai para as cartas de Paulo, para as epístolas de Paulo, você volta para os evangelhos. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele leu as Escrituras, chamou-a de a palavra de Deus, né? Então nós precisamos conhecer o Senhor em nome de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ser pessoas mais assíduas, dedicadas na palavra de Deus. Você já leu a palavra hoje? Nem que seja um versículo só sequer, irmãos. Às vezes nós somos muito afoitos, nós temos muita pressa, né? E você já diz, você sabe aquele ditado popular, né? A pressa é inimiga da perfeição. Nós temos pressa de concluir, nós temos pressa de acabar, e toda pessoa que ela tem pressa, às vezes ela esquece algumas coisas passam desapercebidas, ela corre risco de deixar algumas coisas para trás. Então todo dia nós temos que ter esse envolvimento com a palavra de Deus, ter essa sabedoria da palavra de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 19. Primeira forma de eu conhecer a Deus é através da sua palavra, né? Que Deus se revelou sobre a tua palavra. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos lá. Romanos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 1, versículo 19 diz assim, ó: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, o que de Deus nós podemos conhecer, irmãos? Porque neles
está no plural, se manifesta neles, porque está se referindo à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que mais que diz aqui? Porque Deus lhe manifestou. Então, irmãos, a segunda coisa, né, nós precisamos conhecer Deus através da sua palavra. A segunda coisa, pessoal, é o batismo no Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é só nós orarmos em línguas, que às vezes nós não entendemos, a nossa mente não consegue compreender o que nós estamos orando, mas a Bíblia diz que o nosso Espírito está orando de fato com Deus. A função do Espírito Santo na nossa vida, você não tenta, mas se você tentar convencer alguém, você vai ser frustrado, você vai ter todo um trabalho, você vai se desgastar, você vai se dispor, você vai se machucar tentando convencer alguém. Essa não é a função nossa. A nossa função é a dar a palavra. O pastor, ele ora, ele se dedica, ele se consagra para dar a palavra. Quem faz a obra, quem convence alguém é o Espírito Santo. A Bíblia fala que convence o homem do juízo, da justiça e da verdade. É o Espírito Santo que convence do juízo, da justiça e da verdade. É Ele que faz a obra. E qual que é a função do Espírito Santo, além de ser a terceira pessoa da Trindade? Ele vai lá nos mistérios de Deus, ele vai lá nas coisas guardadas de Deus, ele vai lá nas profundezas de Deus e traz reveladas para nós, traz reveladas para os homens, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus deixou na sua palavra o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então você vê o seguinte, você fala, poxa, como que essa pessoa tem um entendimento profundo? Você conhece, irmãos, pelo que a pessoa fala. Você fala, essa pessoa anda próximo de Deus, essa pessoa convive com Deus, porque pelo que ela falou, eu vi que não foi uma coisa forçada, ela tem um entendimento grande. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, eu estou orando aqui, né, eu tenho sempre meus propósitos de orações, e às vezes eu fico aqui, por exemplo, domingo à tarde. Já houve casos, irmãos, que eu estava orando em línguas, eu passei horas orando em línguas, né? Então, nós temos que ter mais esses contatos, esses momentos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 40, coloca na tela para nós. Lucas capítulo 10, versículo 40, olha o que diz aqui, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te importa de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Irmãos, tenta ler esse versículo tirando o nome Marta, colocando o seu nome. Às vezes, irmãos, essa Marta sou eu, nós andamos distraídos com muita coisa, né? Então nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Ela tenta dar ordem para Jesus, Senhor, manda que a minha irmã venha me ajudar. Por quê? Porque só sobrou para mim, a tarefa só está comigo. Existem pessoas, irmãos, que estão mergulhados em tarefa. Nós temos é que parar, prestar atenção à palavra em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa que eu quero que você anota. O que você agrada a Deus é o tamanho do seu entendimento. Às vezes você encontra, você fala, meu Deus, não é possível, como é que essa pessoa é tão tapada? O seu entendimento é muito pequenininho. Você agrada a Deus o tamanho do seu entendimento. E o tamanho do seu entendimento será o tamanho da sua bênção. Por que tem pessoas que estão décadas, anos na igreja, rastejando e recebendo migalhinhas? Por quê? Porque ela não entendeu, irmãos, que o tamanho do seu entendimento será o tamanho da sua bênção. Pastor, eu quero uma bênção grande, então eu preciso ter um entendimento grande na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem coisas que já está preparado para mim, já está preparado para você, pessoal, mas essas coisas estão esperando que nós cresçamos no entendimento para que Deus venha nos abençoar. Irmãos, por exemplo, nós tivemos recentemente aí o outono. O outono, irmãos, é o período dos frutos, né? Então você vê um fruto quando está maduro, você vai lá e panha ele da árvore, a menos que você compre no mercadão, né? Você vai lá e panha ele quando ele está
pronto, quando ele está maduro. Irmãos, tem bênção que vai vir para você, é o contrário, não é quando o fruto está maduro, o fruto está sempre maduro na vida espiritual, é quando você está maduro. Tem coisa que nós não nos amadurecemos ainda. Nós precisamos amadurecer mais na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloca o versículo 41, olha o que diz aqui. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muita coisa. Às vezes, irmãos, Jesus fala para mim, fala para você: Souza, você está muito ansioso, está muito eufórico, você está muito com sede, não pode, com muita coisa, cara. O principal está deixando escapulir seus dedos. Eu sempre digo que o limite não está em Deus, o limite está na gente, pessoal. Independente qual que é o seu segmento profissional, quem você seja, qual é o cargo que você tem, qual é a função que você exerce. Pessoal, você quer crescer, cresça no entendimento da palavra de Deus. Aí você vai ver que as coisas vão vir nas suas mãos, você vai ver que Deus vai dar mais coisas para você. Olha que coisa boa, né? Em nome de Jesus, versículo 42 diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só uma coisa é necessária, só uma. Por quê? Porque a Maria, ela não quis saber que ela tinha tarefa, que ela tinha que limpar a casa, que ela tinha que tirar teto de aranha, tinha que limpar o chão, lavar a louça, lavar a roupa, passar roupa, fazer comida. Ela não pensou nisso, irmãos. Às vezes essas coisas estão dominando você. Então nós precisamos fazer o seguinte: falar, uma coisa só é necessária. Eu vou me desligar de toda preocupação quando eu estiver com Deus. Quando eu estiver com Deus é quando eu estou meditando a sua palavra. Aquele momento é só nosso, meu e do Senhor, em nome de Jesus. É aí que Deus vai falar com você. Às vezes nós estamos tão ansiosos que não percebemos. Deus fala conosco, não percebemos, vai falar com o outro, né? Nós estamos tão eufóricos porque Ele quer falar. Oração não é um monólogo, só eu falo. Oração é um diálogo. Deus fala no nosso coração. Ele quer te dar uma ideia, quer te dar uma estratégia, quer te dar uma direção, quer te dar uma bênção em nome de Jesus, e nós perdemos. Por quê? Não estamos atentos à palavra de Deus, não estamos atentos à bênção de Deus. Temos que estar atento ao que Deus tem para nós. Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Provérbios 25, 2. Deixa eu falar uma coisa pelo Espírito Santo que Deus me tocou agora, irmão. Se você tiver no celular para ver a Bíblia, veja a Bíblia. Manda mensagem, não. Não desliga desse momento, não. Deus quer falar com você. Ele trouxe você aqui para isso. Em nome de Jesus. Provérbios 25, 2. Provérbios 25, 2. Olha o que diz aqui. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-la. Então, irmãos, quando você está lendo a Bíblia, você está buscando a Deus na palavra, você está enxergando o que os outros não estão vendo, irmãos, não estão enxergando, né? Então a Bíblia fala que a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a glória dos reis está em descobri-la. Então veja o seguinte, pessoal: se você está descobrindo da palavra de Deus, você vai ter a glória dos reis, né? Eu tenho que buscar incansavelmente, insistentemente, buscar a glória de Deus na minha vida. A glória de Deus está nas coisas encobertas. Deus deixou, irmãos, e Ele nos deu o caminho para que nós descobrimos dele, para que nós busquemos a sua palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. É o que nós precisamos fazer. Deixou para você descobrir dele, em nome do Senhor Jesus, né? Abra a sua Bíblia, você está em Provérbios, capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Perdão. Capítulo 8, versículo 15.
Diz assim: por mim reina os reis, e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governa os governadores. Tem uma Bíblia que fala: por mim domina os dominadores, né? Versículo 16: por mim governa os príncipes e os nobres, em todos os juízes da terra. Essa diz um pouquinho diferente da minha, né? Então veja bem, irmãos, é através de Deus que você vai reinar e através de Deus que você vai governar. Então preste atenção numa coisa, pessoal: você só reina e governa naquilo que foi revelado para você. Você só tem autoridade naquilo que você sabe, em nome do Senhor Jesus. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa, independente, como eu disse, da sua posição, do seu cargo, se você começar a buscar a Deus, você vai descobrir pela Bíblia Sagrada, Deus vai fazer você crescer. Primeiro crescimento, irmãos, é espiritual. Depois, irmão, Deus vai colocar. Por que às vezes você vê: ah, pastor, fulano foi, jogou na Mega Sena, ganhou lá não sei quantos milhões. Às vezes o prêmio vem antes da pessoa estar preparada. 90% das pessoas que ganham uma grande soma de dinheiro perderam tudo, irmãos. Por quê? Porque ela não se preparou para isso, não tinha estrutura suficiente para ter grandes somas, né? Então, primeiro, você só tem autoridade, você só reina e governa naquilo que você descobriu da Bíblia. Pastor, eu quero ser rei, eu quero ser líder, eu quero ser grande, eu quero ser cabeça, eu quero ser coluna. Então, primeiro você descobre de Deus para reinar, para governar. Porque aquilo que Deus coloca na sua mão, ninguém tira de você. Deus não quer colocar na sua mão para você jogar fora. Deus não quer colocar na sua mão para depois você perder. Ele quer que a bênção de Deus, ela dure na sua vida. É Deus que põe e é Deus também que tira. Então vai ser Deus que vai te dar. E se precisar tirar, Ele que vai tirar. Você só tem autoridade com o que Ele revela para você. Então o que Deus não revelou para você, eu não sei. Não posso dizer de mim mesmo, amigo. Eu só sei do que Deus falou comigo na sua palavra. Eu só sei do entendimento que Deus me deu, né? Em nome de Jesus. Então através dele eu vou reinar e eu vou governar. Porque se eu não tiver Ele, eu posso reinar, mas vai ser uma vez só. Né? Mas com Ele eu vou reinar e vai ser duradouro e vou governar em nome de Jesus e Ele vai abençoar. Amém? Se nós orássemos, né? Meu Deus, revela a tua palavra, nem que seja um pouquinho. Por exemplo, irmãos, as pessoas me perguntaram sobre o horário do culto. Eu falei: vai ter o culto normal. Um jogo não é mudado, irmãos, por causa do horário de culto. Por que eu tenho que mudar o horário de culto por causa de um jogo, né? Se você for analisar, irmãos, são 45 do primeiro tempo, 45 do segundo, mais os 15 minutos de intervalo, são 1h30 no mínimo, né? Responda para você mesmo: qual foi o tempo que você dedicou 1h30 da tua vida para Deus? Em oração, né? Ai, pastor, eu não aguento orar 1 hora, quanto mais 1h30, eu não aguento ler a Bíblia, né? Então Deus não revelou a você. Então, irmãos, a Bíblia fala que alguns Deus chamou para ser cabeça, né? E Ele nos colocou como cabeça. Você vai ser cabo da vida toda, pessoal. Por quê? Porque está faltando a expertise de Deus, a sabedoria de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, Jesus falou sobre isso. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Diz assim, ó: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus falava dele na terceira pessoa. Jesus está chegando lá na Cesareia de Filipe, Jesus está vindo. Ele vira para os discípulos e fala: o que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas dizem a respeito de mim? Verso 14: e eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus teve uma coxa de retalhos de resposta. Tem um discípulo que falou: Senhor, tem uns que falam que o Senhor é João Batista. Aí outro discípulo, outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem: o Senhor é um dos profetas. Outros dizem o seguinte: o Senhor é Jeremias, hein? Então Jesus teve uma coxa de retalho ali de resposta.
Aí ele deu, imagino que ele deu mais alguns passos, ele vira para trás e faz a segunda pergunta, versículo 15, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, quem que eu sou para vocês? O que eu sou para vocês, né? Então acontece o seguinte, o versículo 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Pedro falou o seguinte, ó Senhor, para mim o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus vivo. Irmão, só fala o que Deus revelou para você. O Pedro falou que Deus revelou para ele, irmãos. Versículo 17 diz assim, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Às vezes, irmãos, nós estamos vendo alguém despontando, às vezes até na igreja, né? Ah, é um ministério tal que está crescendo, é um pastor tal que está crescendo, eu quero copiar dele. Às vezes eu pego a carona na unção dele, irmãos, e acontece o seguinte, pode até dar certo por um tempo, mas não vai dar certo a vida toda, irmãos. Nós temos que andar com fé própria, em nome de Jesus. O que Deus revela, Jesus falou, feliz é você, Simão, porque você não revelou nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Só fala o que Deus revelou para você, irmãos. Aí você vai crescer nesse entendimento, né? Em nome de Jesus. O diabo não vai poder parar uma pessoa que tem entendimento da palavra de Deus. Nós chamamos a atenção de Deus pela fé, né? Nós não podemos ser distraídos, irmãos. Temos que estar atentos ao que Deus está revelando para nós, em nome de Jesus. Aí o versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz, você é Pedro, Pedro significa pedrinha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre essa revelação da palavra, a minha igreja vai ser edificada. Só fala do que Deus revelou para você, só fala do que você conhece da palavra de Deus. Ih, pastor, eu conheço muito pouco. Então mete a cara na Bíblia, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso ter um entendimento maior do Senhor. As pessoas, irmãos, que Deus tem colocado bastante na vida delas, veja a vida que elas têm com Deus. As pessoas andam tão próximo de Deus. A Bíblia fala de Enoque, né? Ele andava com Deus, de modo que Deus o tomou para si. Nós temos que andar com Deus. Tem uns que preferem andar na mentira, no engano, na desonestidade, na malandragem, quer sempre arrumar um jeito de burlar o sistema. Aí você pergunta, o que você conseguiu até hoje? Agir na esperteza, na malandragem. É o comerciante que quer vender 700 gramas por um quilo, quer vender 900 ml por um litro. Maldito seja enganador, a Bíblia fala, irmãos, aquele que tem animal bom no seu rebanho, oferece para Deus a ovelha manca, coxa, piorenta, aquela que já não produz mais, é estéril. Nós temos que oferecer para Deus o melhor, em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha abençoar. Vamos lá, Salmo 119, versículo 130, eu paro por aqui, nós vamos orar. Salmo 119, Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, e o versículo 130. 119, versículo 30. Olha o que diz aqui, irmãos, ó. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples, né? Aquela que diz exposição, tem uma que diz a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Então, quando eu estou exposto à palavra de Deus, eu estou adquirindo entendimento, né? Em nome do Senhor Jesus, eu estou deixando de ser simples. A pessoa muito simples, não na maneira de vestir e tal, mas a pessoa muito simples no conhecimento, ela é facilmente passada para trás. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes existem pessoas que ligam lá e falam, olha,
Eu estou aqui com o seu filho que sofreu um acidente, está precisando de dinheiro, aí você vai, ou eu sequestrei teu filho, você fala, é o fulano de tal, é esse mesmo, aí coloca lá a voz de alguém desesperado, você já fica nervoso, você não reconhece a voz da pessoa, e aí acaba enganando, porque é simples. Então acontece o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que a exposição da tua palavra nos dá luz. Então nós temos que ter a revelação, vai atender para você e não para os outros. Aqui, por exemplo, aqui todo mundo está recebendo a mesma mensagem, mas cada um está tendo um entendimento diferente. É esse entendimento que vai fazer você estar um degrau a mais, e vai fazer você estar na frente em nome do Senhor Jesus. O mês, irmãos, que você será mais abençoado, irmãos, é o mês que você tem mais entendimento da palavra de Deus em nome de Jesus. Tinha algo diferente com Jesus, tem que ter esse diferencial em nós, irmãos. E qual que é o diferencial? A palavra de Deus. Irmãos, o diferencial, pessoal, a palavra de Deus é quando você está sozinho, pessoal. O que você está vendo na mídia social? O que você está colocando diante dos seus olhos, né? Onde eu vou, é tão profundo isso, pessoal, que eu nem sempre, por mais que eu ame a família, não posso levar onde eu vou, mas a palavra de Deus está comigo sempre, né? Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos esse respeito pela palavra de Deus, esse respeito porque a palavra de Deus, ela é Deus conosco, em nome do Senhor Jesus. Jesus tinha esse diferencial. O diferencial anda com você. Quando você vai ser contratado, essa empresa está contratando um funcionário diferente. Quando você é o contratante e você está contratando uma pessoa, você vai contratar o diferencial dela, que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus, que tem entendimento da palavra, que não é passado para trás, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Você só vai reinar, só vai governar naquilo que você descobriu pela palavra de Deus, aquilo que revelou para você. Pastor, então nesse aspecto é por isso que eu não saio do lugar, por isso que eu não prospero, por isso que eu não cresço, por isso que eu não sou abençoado. Eu preciso buscar mais entendimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar. Às vezes nós estamos enxergando tudo naturalmente. Não, isso é consequência da idade, pastor, por isso que está assim. É um problema novo para quem está velho, pastor. Cadê o entendimento da palavra? Que a Bíblia fala que o Moisés viveu até 120 anos, que Deus não escureceu as suas vistas, não perdeu o seu vigor. O Caleb diz, eu tinha 40 quando eu fui chamado para entrar em Canaã, passou 45, eu estou com 85, eu estou com a mesma força que eu tinha naquela época. Será que nós podemos dizer isso? Às vezes espiritualmente a pessoa, irmãos, ela está 10, 20, 30 anos, 3 décadas na igreja, aí a pessoa fala, já vi coisa errada, eu me decepcionei, eu não quero fazer mais nada, deixa eu aqui no cantinho mesmo, não quero me envolver. Está errado, pessoal. Por quê? Porque você vai dar conta a Deus do seu chamado. Eu preciso buscar na palavra de Deus, eu preciso vir na quarta-feira, buscar entendimento para a minha família, para Deus abençoar, e Ele é Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer o seguinte, irmãos, os obreiros vão passar para você o versículo aí da campanha.